Estamos de volta com o nosso programa Sentidos e como toda semana a gente faz, é hora de fazer o convite. E isso justamente porque não se faz inclusão social sozinho. Participe conosco, mande a sua sugestão para o nosso e-mail programasentidos@avap.org.br ou então para o nosso Twitter, @tvsentidos. Olha só, hoje a tecnologia permite que as pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência exerçam as mais diversas funções no trabalho. Você já imaginou um deficiente visual como eu trabalhando num call center resolvendo o problema de uma pessoa do outro lado da linha? Esse tipo de adaptação é justamente que nós vamos conhecer nessa matéria. Vamos lá! Marcos Rossi trabalha há 9 anos em um grande banco. Para conseguir a vaga, ele, que não tem os braços e as pernas por causa da síndrome de Hanhart, mostrou eficiência durante o processo seletivo. Olha, eu estava fazendo faculdade de Direito, né? E eu acredito que sim, eu já me via, é aquela coisa de você já se ver, né? No futuro, trabalhando numa organização desse tamanho. Eu falei, puxa vida, eu vou mandar um currículo, mas se eu mandar só o currículo, imagina só, não tem braço, não tem perna, como é que faz tudo isso, né? Talvez a primeira reação seria negativa. Então eu mandei, na época, junto com uma fita de vídeo, inclusive, e eles me chamaram para conversar. E aí na entrevista eu falei o que eu conseguia fazer e como eu poderia realizar meu trabalho. E eles me perguntaram, o que você precisa para você trabalhar aqui? E eu disse, eu preciso de algumas coisas, a altura da mesa, um headset para falar o telefone, só isso. E eles acreditaram, compraram a ideia e eu estou aqui até hoje. E foi uma grande realização, assim, um grande sonho aí. O apoio dos colegas anda lado a lado com o cumprimento de metas. Eu acho que um dos fatores mais importantes é a convivência mesmo, né? É você tratar o colega de uma maneira normal, não como um deficiente. Até no dia a dia, né, com a convivência, né, esses paradigmas, os preconceitos, eles vão sendo quebrados, né? A cobrança dos resultados que eu tenho com ele é a mesma que eu tenho com a equipe. Por mais das limitações que ele tenha, ele é normal para mim, né? Há 9 anos, quando a pessoa com deficiência enfrentava dificuldades ainda maiores para entrar no mercado, Rossi trabalhava no banco no setor de recursos humanos. E eu estava dessa vez do outro lado da mesa, né? Então eu ajudei com as entrevistas, posicionamento de gestores. Muitas vezes a pessoa passava na entrevista e chegava na entrevista com o gestor na área onde ela ia trabalhar e barrava. Muitas vezes porque não tinha um dedo, às vezes. E aí eu marcava um bate-papo, falar como é que o cara que não tem um dedo não pode trabalhar na sua área, porque tem que digitar muito. Eu não tenho nenhum e digito pra caramba. Então foi um processo muito legal, fizemos uma grande mudança. A história de Marcos acaba de virar o livro Uma Vida Sem Limites. As conquistas profissionais têm um capítulo especial. É fundamental, você tem que se sentir útil, né? Você tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar lá só esperando as coisas caírem de mão beijada. Eu poderia ficar lá aposentadinho, receber lá aquela merrequinha, mas e aí, o que eu estou contribuindo para o mundo, né? Então eu decidi encarar de frente. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Pô. Se você tem uma capacidade, vai lá, corre atrás. Ed Carlos é outro exemplo de inclusão com foco na eficiência. Cego, ele presta serviço à CERT, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria com a AVAP. Emprega São Paulo, Ed Carlos. Bom dia, com quem eu falo, por favor? Qual a nossa função? Tirar dúvidas desses candidatos em relação ao sistema. Seja esquecer uma senha, seja como se cadastrar, nós estamos aqui justamente para informá-los. Sim, eu tive um treinamento de aproximadamente 1 mês, porque eu uso 2 sistemas. Eu uso um sistema de leitor de tela, para que eu possa acompanhar as informações do computador, e o outro treinamento que eu tive foi em relação ao seu próprio sistema do Emprega São Paulo. Me informe o número do seu CPF, por favor. 030 certo 068. Hoje em dia, a tecnologia e os mecanismos de acesso estão aí para todo mundo ver. Todo mundo pode verificar. O que o deficiente precisa? De uma oportunidade. Essa é a palavra X. Nunca uma pessoa pode ser julgada pela deficiência. Primeiro, o empregador tem que avaliar a capacidade e não a deficiência.
Para Caroline Salles, que possui deficiência visual, é analista de tecnologia assistiva e acessibilidade na AVAP e foi uma das pessoas que treinou o Ed Carlos, as empresas usam 3 argumentos na hora de não contratar uma pessoa com baixa visão ou cega. Um deles é o desconhecimento, o empregador acha que a pessoa cega não tem condições mesmo de trabalhar, não tem condições de chegar ao local de trabalho, não tem condições de utilizar um computador. Tem a questão do custo do leitor de tela que varia de R$1.300 a R$1.700, um pouco mais, dependendo do leitor de tela a ser utilizado. E o terceiro argumento é: não existem pessoas qualificadas no mercado, então por isso que a gente não contrata. Eu conheço várias pessoas com deficiência visual formadas, graduadas, pós-graduadas, pessoas que já concluíram o mestrado. Então esse argumento da falta de qualificação, ele é mais hipotético do que real. É claro que existem sim pessoas sem qualificação, não só pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência também. A AVAP, inclusive, é pioneira em classificar, é uma das pioneiras, né, em capacitar pessoas com deficiência, não só deficiência visual. E o momento é esse, viu? A lei de cotas, que agora completou 20 anos, as vagas estão aí, as pessoas capacitadas estão aí e hoje a gente encontra bastante dificuldade de atitude por parte dos empregadores, mas dá para dizer que já está muito melhor do que antigamente.